2, 3, foi! Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, né? Arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. É isso aí, minha gente. Vamos dançar aí, né? Vamos aprender também aí. Esse forró aí. Caba da peste mesmo, veio lá das entranhas do Nordeste. E aí nós vamos fazer a nossa aula de hoje sobre música e dança. Zé, olha que som, né? Vamos lá, gente. Vamos começar aí nossa aula aí com altíssimo astral, com muita energia boa, porque música e dança traz tudo isso para a gente, para a nossa vida, né? Então vamos começar pela música. Olha, vice, só coisa do Nordeste. Até esse jeito de falar, vice. Pois é, estamos vendo aí vários e vários artistas, né, da nossa música popular, né? Alguns conhecidíssimos, outros nem tanto. Várias pessoas estão sempre aí na mídia, né? Você está vendo ali pessoas desde os anos 60, né? Mas vamos ver aqui pelos conceitos. Tem o seguinte, a música popular tem gêneros como o rock, o samba, o chorinho, o funk, o rap e muito mais. Tem várias divisões, várias classificações, né, que foram aparecendo e cada vez aparece mais porque os artistas vão usando novas formas, novos formatos. Hoje em dia você pode até tocar, gravar uma música e fazer um som legal com garrafas, né, com caixas de papel, e dá para tirar um som mesmo. É só saber amplificar direito, tá? Então, em primeiro lugar, eu queria mostrar aqui para vocês uma figura assim emblemática, um verdadeiro gênio, que é o Mozart, e que ele é um exemplo de cultura erudita no ramo da música. Tá? Tem esse termo aqui, erudição. Erudito, que é o segundo. Ele é uma pessoa de altos níveis musicais, de alta concentração de conhecimento e prática. E aqui você está vendo também instrumentos tradicionais próprios das orquestras sinfônicas. Não se preocupa não, que aos pouquinhos eu vou destrinchando toda essa nomenclatura aí. Eu vou falando, vou explicando para você durante a aula todo esse jogo que tem aí, tá? O tipo de instrumento, você está vendo aqui um contrabaixo, tá? Faz parte lá dos contrabaixos da orquestra. São instrumentos que têm uma maneira diferente de tocar nele para tirar o som. É com um arco, né? Não é tanto com o dedo, não, é mais com um arco. Né? Uns dedos para prender e o resto é uma espécie de arco, parecido mesmo com um arco flecha. Né? Mas só que é um arco que tem um material especialmente para deslizar nas cordas e puxar o som. Tá? Então, esse tamanho aqui, ó, é todo pensado, esse tamanho aqui desse bojo aqui, graças a ele que tem o som, é um sonzão bem grave, bem... Né? Que daqui a pouco também mostro para vocês a diferença entre graves e agudos, aí você vai entender melhor. Tá bom? Então, veja só. Várias divisões da maneira de se entender a música ou de se classificar alguns tipos de música, né? Então, tem uma música que ela é considerada clássica. É uma música já, assim, hiper, uber, extra, tradicional. Faz parte, já vem lá dos inícios. No início, a música durava mais tempo, tá, gente? Porque não era uma música... não era costume colocar a letra na música. Então,
E a música ela era usada muito para entreter a realeza, os reis, rainhas, os convidados. E aí o que acontece? Por isso a música demorava mais, tinha vários momentos, era dividida em vários momentos. Geralmente, tradicionalmente, a música que tem esse tipo de divisão é o que a gente considera a música clássica. Então, a música clássica, ou de concerto, e concerto escrito dessa maneira aqui, tá, gente? Não é de consertar objetos, de fazer reparo, não. Concerto esse termo aí é o único que diz respeito a uma apresentação musical com esses instrumentos aí antigos, tradicionais da música clássica, que é uma música assim, que não dura, uma sinfonia não é menos de 9 minutos. Então é bem por aí que a gente vai começar a entender, tá? Então é uma música ocidental, de várias culturas e épocas, como conhecida, né, como a música erudita ocidental. Ocidental é um lado que nós vivemos, né? Porque tem oriental, que é do Japão para lá, tá bom? Só para você ter uma ideia rápida sobre esse assunto aí. Então vamos continuar a conhecer um pouco mais, né? Temos aqui que o clássico é o período da música ocidental, da nossa música, que vai aqui dos anos 1750 até 1810. Então, e o compositor, o genial Mozart, é um dos mais conhecidos. Eu não ia falar muito dele agora, mas eu vou dar só uma entradinha aqui no Mozart. O Mozart, ele é um prodígio. Pode deixar a imagem dele lá, por favor? A gente falando dele com ele lá na tela. Eu também. Que tal eu também? Eu e ele. Isso aí, valeu. Então, o Mozart, esse de vermelho aí, desde os 5 anos de idade, que ele já mostrava, ele já executava, já tocava o instrumento como se fosse já um adulto, com vários anos de estudo. Ele brincava fazendo aquilo ali, né? E ele tocava não só o cravo, como também o piano. O cravo é um tipo de piano. Como também ele tocava flauta doce, né? Quando eu fui estudar na universidade, que assim, fui estudar, teve uma disciplina, prática instrumental, que eu tive que estudar flauta, eram os exercícios que o pai dele escrevia para ele quando ele tinha 5 anos. E eu, com uma dificuldade grande, ele tocava com a maior facilidade. Então, ele é um gênio da música desde criança, já com várias... eu estou contando aqui assim, uma pequena parte da vida dele. Ele tem vários e vários episódios aí. Tem até um filme sobre ele, né? Que é Wolfgang Amadeus Mozart, é o nome completo dele. E o nome do filme é Amadeus. Vamos voltar lá para a gente seguir, porque senão eu vou passar a aula todo dia falando do Mozart, né? No filme tem uma história que o cara lá tinha inveja dele, tentou pregar uma peça nele, mas ele tirou de letra e humilhou o cara tocando como ninguém. Só ele mesmo. Então está aqui o Wolfgang Amadeus Mozart. A música depende do som. Então vamos entender um pouquinho sobre os parâmetros do som. E essa daqui, da mitologia grega, é uma das musas, né? A deusa da música. A música era feita para homenagear, principalmente, ela era uma inspiração das musas. Talvez venha daí esse nome que a gente tem para esse costume, essa maneira de usar o som para agradar os ouvidos, para produzir até a vontade de dançar também, para louvar os deuses, quando nas religiões pagãs, e assim vai. Então, assim como as linguagens das artes visuais e cênicas, a música também tem seus próprios códigos, né? O som é produzido pela vibração de algum objeto. Por exemplo, a vibração da corda do violão. Mas eu posso também, tá? Eu posso também tocar. Mostra aqui, ó. Eu posso tocar com qualquer objeto, ó. Eu posso tirar um som. Tinha um sambista que tocava usando uma caixa de fósforo. Eu posso tocar aqui, ó.
Estou usando um copo e uma caneta. E eu posso fazer um som que faz sentido, que dá para entrar, juntar com o som de uma música. Qualquer música. No caso da música que eu estava tocando até há pouco, eu só não botei para tocar esse instrumento aqui porque não tinha mais alguém para me ajudar aqui. Mas é assim mesmo, tá? Então, olha, até um copo que tem esse som. Tem pessoas que fazem o instrumento com vários copos, colocando mais água num, menos água no outro, vai dando as notas musicais. Tá? Então, só para mostrar, para fazer uma ilustração, eu trouxe para cá. Vamos voltar lá, que a gente vê mais coisas a respeito desse evento aí, né? Um copo dá para ser usado. Sabe onde é que está a diferença, gente? A diferença está na maneira como esse som é amplificado pelo microfone. Se você bota um microfone muito bom, ele vai captar esse som daí como se fosse a coisa mais, como se fosse o instrumento mais sofisticado, tá? Então, também, na corda do violão, ela também, você toca nela, ela produz o som. Então, é essa vibração do som, né, que vai provocar, vai fazer com que o instrumento toque, né? Então, os antigos gregos diziam que os sons dos instrumentos, como a lira é um pequeno violãozinho, pequenininho, e a flauta, que era feita de bambu, de ossos, eram capazes de provocar a sintonia entre seres humanos e os deuses. Você acredita? Pode ser? É verdade? Claro que sim, claro que pode ser verdade. Desde que vai depender da maneira como essas pessoas tocavam esses instrumentos, né? Ou vai depender muito da maneira como as pessoas estavam em elevação, tentando entrar em contato com Deus, ou com os deuses, no caso das religiões pagãs. E aí vai, né? Depende da sua entrega e depende da maneira como você toca o instrumento. Você tem uma sensibilidade, você vai tirar um som tão maravilhoso que todas as pessoas vão ficar encantadas, vão ficar, dizem, tem uma passagem na Bíblia que diz que o rei Saul, ele se acalmava quando o Davi, que ia ser rei logo depois dele, o Davi tocava a sua lira, né? Então, quando o Davi tocava, e às vezes até cantava, ele conseguia tirar um som tão maravilhoso que fazia com que o rei se acalmasse, diminuísse suas angústias. E, aliás, é baseado nisso aí que existe hoje um ramo da medicina chamada musicoterapia, né? Quer dizer, você se cura ouvindo a música, tá? Vamos seguir, que eu estou viajando demais aqui nas coisas aqui. Vamos falar agora dos parâmetros do som, continuando, né? Então, você tem, olha, a duração, que é o tempo que você toca, o tempo se você vai deixar a nota ali suando muito tempo, ou se você dá apenas um toque curto, tá? Ou você faz tchan, ou você faz tchan, entendeu? Isso aí é longo ou curto. O timbre, aí o timbre é o seguinte, é o que diz a diferença entre o som do copo e o som do violão. Então, o timbre do violão é um e o timbre do copo é outro. Tem pessoas que têm uma voz mais gasguita e tem pessoas que têm uma voz mais grave, tá? Então, é a característica do som que faz a gente identificar a sua origem. Você está em casa à noite, escuta um barulho, né, um som, aí você diz, bom, isso é um gato. Ou não, isso aqui, não, é só um cachorro. Existe uma diferença muito grande entre o som de um gato miando e o som do cachorro. É o timbre, tá? Então, através dessa sonoridade aí, que você reconhece se trata de um gato ou de um cachorro, por exemplo. Então, e a intensidade é o volume do som, ser forte ou fraco. Se é um som está muito alto, você está em casa querendo dormir, o vizinho liga o som altíssimo, então aí é a intensidade da música, aí, o volume que ele está usando lá muito alto,
Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aqui esses parâmetros do som, né? Então, a música se encontra no núcleo de todas as culturas. Então, em todos os povos tem música. E em cada uma se explora formas e conteúdos de modos bem particulares. Quer dizer, cada cultura tem o seu jeito, tem a sua maneira de entender a música, né? Vamos conhecer aqui um pouco mais de um dos artistas. Esse artista aí é um artista italiano. Escreve André, mas lá a pessoa lê Andrei, né? Andrei Bocelli. É um artista, ele tem uma deficiência visual, tá? Mas o vocal dele não é deficiente, não. Muito pelo contrário. Gente, o homem tem uma voz maravilhosa. Pode pesquisar aí. Ele cantando, acho que é Conte Partirou. A canção que ele canta que é top das galáxias, tá? Nasceu na Itália em 1958. Cresceu na fazenda. Isso aqui é uma classificação que depois eu vou falar melhor sobre ela, né? Ele é tenor. Homens que têm a voz mais aguda é considerado tenor. Então ele disse que a sua paixão pela música é algo que nasceu com ele, que nada tem a ver com a sua cegueira. Ah, será que ele gosta de música porque ele é cego, então ele desenvolveu? Não, ele disse que aquilo já veio com ele mesmo, independente dele ser cego ou não, né? Quando ele tinha 12 anos, aqui é a questão do acidente, enquanto jogava futebol, foi atingido na cabeça e por conta desse acidente aí, ele perdeu definitivamente a visão. De vez em quando acontece isso com grandes músicos, tá? Tem alguns que perderam até a capacidade de ouvir, a audição. Outro artista aqui, ó, é esse aí mesmo que eu ia falar, é o Beethoven. Ele ficou surdo e ainda assim criou algumas das melhores obras da história da música. Como era que ele fazia para conseguir perceber o que ele estava fazendo, é um mistério. Mas ele é um artista assim fantástico, maravilhoso. É impossível não chorar, é impossível não se emocionar quando você tem um filme sobre a vida dele, né? Minha Amada Imortal. Se você assistir Minha Amada Imortal, você não vai dar para segurar, tá bom? É comovente, é maravilhoso, é inigualável. Então, o Mozart, ele sabia compor de maneira inigualável, grande imaginação, paixão e poder. Ele se formou numa época de agitação política, marcada pelas guerras do grande Napoleão. O que acontece é que Mozart achava que a música dele era tão maravilhosa que não havia dinheiro capaz de pagar a qualidade da música dele. E o pai dele achava o contrário, achava que ele devia fazer como Mozart, por exemplo. O pai de Mozart levava ele para os salões das realezas e ele ia lá, e aí os reis contratavam, pagavam. Já quando o pai do Beethoven fazia isso aí, ele tocava tudo errado propositalmente. O resultado disso aí é que o pai dele dava umas vassouradas na cabeça e por conta dessas vassouradas aí ele foi ficando surdo e perdeu a capacidade de ouvir. Gente, essa história é verdade, tá? Não estou inventando, não. Está lá no filme e é triste, mas foi isso que aconteceu. Então, ele foi reconhecido como um dos músicos mais famosos de Viena, uma cidade muito orgulhosa de seu legado e estatura nesse campo, o campo da música, né? Então, está aí uma imagem dele aí. Ele não é feioso assim, não, tá? Mas temos essa imagem aí para ilustrar, para lembrar do grande Mozart. Quer ver uma curiosidade?
Agora vamos ver aqui sobre uma parte aqui brasileira. Os afro-sambas. Então, os afro-sambas, apresentados por Vinícius de Moraes e Baden Powell, apesar desse nome aí, o Baden Powell é brasileiro, tá? Dos grandes mestres do violão brasileiro. E o Vinícius de Moraes é da poesia, né? Eles marcaram a história da música popular brasileira em 1966. Por quê? Eles misturavam o samba com ritmos africanos, né? E modas de violas portuguesas. Então, misturando sons de vários lugares, eles conseguiram fazer esses que ficou assim apelidado, ficou conhecido como os afro-sambas, tá? As músicas de Vinícius influenciaram artistas como Toquinho, Jorge Benjor, Gilberto Gil e outros, né? Se houvesse tempo nessa aula, eu ia mostrar cada uma das melhores músicas desses grandes artistas aí. Mas vale a pena você ir na internet, ir atrás, colocar o nome de algum jeito, tentar ouvir alguma dessas músicas aí, que vocês vão ficar assim maravilhados, como os caras são criativos. E agora, nós vamos ver o seguinte. No Brasil, há várias orquestras de música de concerto. Lembra que eu falei de concerto? Aquelas músicas lá com aqueles instrumentos todos. Então, por exemplo, temos a Orquestra Filarmônica de Goiás, né, que faz apresentações no Teatro de Goiânia, aqui pertinho, né? Promove concertos nas redes públicas e privadas e também fazem turnês, fazem shows, saem rodando o país inteiro, tá? E, geralmente, essas músicas aí são apresentadas nesses cenários aqui, ó. O teatro, né? Teatro que tem vários níveis, né? Vários andares aí, ó. Tá vendo? Tem esse palco aqui que é considerado o palco do estilo italiano, a orquestra aqui, ó, e as pessoas dentro, tudo para favorecer a propagação do som. Seguindo aqui, nós temos também a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, né, que faz também concertos. Concerto é a mesma coisa que show, tá, gente? Na capital gaúcha e cidades do interior. Então, quando se fala que vai ter um concerto musical, é um show de música. Só que a música é aquela música que usa aqueles instrumentos que eu comecei mostrando para vocês. Tá? Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui, que a gente vai ver também que tem a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Né? Oferece cursos para professores, concertos didáticos, quer dizer, um show onde eles mostram músicas bem que os estudantes estão aprendendo, ensaios abertos também, vai ter um ensaio, você quer assistir, você pode sim, e corais infantis, corais de criança, tá bom? E as bandas de música, hein, gente? Estamos falando só daquelas músicas mais antigas, mais sisudas, mais... E as bandas de músicas? Tem as bandas de músicas daqueles instrumentos de sopro, né? Que são mais conhecidas como fanfarras, né? Que são grupos de música instrumental que reúnem instrumentos de sopro, metais e madeiras, e também instrumentos de percussão. Então, é um outro tipo de música. Bom? Olha, a música é um mundo, assim, uma aula só que vai ser pouco, assim, mas é o jeito de fazer o quê? Temos que diminuir bastante a informação. Espalhadas por diversas cidades do Brasil, despertam vocação musical, possibilitam o convívio social, reforçam a identidade cultural. Tá? Então, as bandas de músicas, elas têm... Eu ainda lembro, até hoje, quando eu era criança, que eu ouvia, a banda de música sempre descia para a igreja, tocando nas ruas da cidade. Era muito tradicional. Não sei, assim, como é que funciona aqui nessa nossa região. Então, elas se apresentam em encontros de bandas de fanfarra, em festas religiosas, geralmente festas católicas. Existe muita apresentação em cidades bem interioranas, tem
apresentação das bandas de fanfarra. Ó, participam pessoas de todas as idades e o repertório apresenta a influência da cultura regional. Muitas vezes tocam músicas que estão mais conhecidas no momento, músicas de sucesso momentâneo. Agora, então, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, tá? A gente estava na música até agora, uma pequena introdução na música. Estou molhando aqui a garganta, tá, gente? Porque realmente a gente precisa estar sempre hidratando. Então, olha só. Nós vamos mudar para a dança agora, né? Vamos então. Eita, que a dança é outro mundo, né? A dança é outra nomenclatura, tem a ver com o movimento, tem a ver com o corpo, o uso do corpo sincronizado com o movimento, e esse movimento muitas vezes estará sincronizado com a música. O tipo de música, o tipo de som leva as pessoas a darem saltos longos, né, verdadeiros voos. Né? Então vamos ver um pouquinho mais tecnicamente os detalhes sobre a dança. Né? A dança contemporânea, essa dança do nosso tempo, ela não se baseia em técnicas e possibilita qualquer corpo dançar conforme o movimento. Então, quer dizer o seguinte, tá? A dança mais tradicional, a dança dos inícios, né? Não era só movimentar o corpo, não era só se deixar levar pelo ritmo. Né? As pessoas estudavam mais, nós vamos ver mais detalhes sobre isso aí durante a aula, mas eu quero chamar a atenção para esse fator aí, né? Que as pessoas estudavam técnicas de dançar. Se você queria dançar, estava num grupo de balé, então existem técnicas para você rodar, para você correr, para você saltar. E isso tudo é treinado várias e várias e várias vezes, né? A posição do pé, a posição das mãos, como que faz o gesto, tudo isso aí é hiper, ultra, extra ensaiado. Né? E às vezes, de tanto ensaiar, o bailarino ou a bailarina, ou até a professora coreógrafa, vamos também ver o que é isso aí, até essa pessoa aí também às vezes fica com lesões de repetição no corpo. Tá? Vamos voltar lá para a gente ver mais do que está escrito aqui. Ó. Os artistas contemporâneos já estão mais soltos, né? Já estão mais livres. Buscam a inter-relação com o espectador. Então, está dizendo o seguinte, que o dançarino atual, ele procura impactar as pessoas que estão assistindo a dança. Né? Eles procuram, de certo modo, trocar uma energia, nem que seja um olhar, ou às vezes até fazer com que a pessoa também queira dançar. Então, mas também outro aqui, ó, para que ambos, tanto as pessoas que estão assistindo como quem está ali fazendo, né, pense e reflita. Tá? Então, vou ler aqui de novo. Os artistas contemporâneos buscam uma relação com o espectador, para que tanto ele que está dançando quanto a pessoa que está assistindo entre numa sintonia, entre numa energia boa, entre numa troca. Né? E a preocupação é permitir e relacionar os movimentos da dança à vida do homem moderno, construindo o movimento de dentro para fora e não separando o corpo da mente. Tá? Porque os dançarinos mais clássicos, de tanto estar preocupado com o movimento correto, tem uns nomes aí em francês, né, uns nomes bem complicados da gente que não está direto com a dança, saber decorado, né, mas tem o plié, tem o pas de deux, e aí vai. Né? Então, a dança atual ela não está tão presa a essas técnicas. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui para a gente ver mais um pouco. A dança atual, né, ocupa a cidade e desafia a gravidade. Então, em algumas danças, o bailarino ele voa tanto que parece até que ele está flutuando. Então, veja só, o corpo, o espaço e as variadas dinâmicas são
os componentes do movimento. Então, os componentes do movimento, o corpo, a dança depende, é o corpo em movimento, então depende do movimento. Então, as dinâmicas estão sobre o corpo e sobre o espaço que ele está ocupando. Agora vem aquilo que eu falei, né? Uma coreografia ou uma performance é elaborada com a combinação movimentos do corpo no espaço, tá bom? Então, a coreografia são vários e vários e vários movimentos combinados e estudados do corpo num determinado espaço, num determinado palco. Às vezes a dança se realiza num teatro, às vezes a dança se realiza na rua, né? Então, e com todo mundo dançando sincronizado, isso aí passa a ser o que a gente chama de coreografia. E a criação? A criação do intérprete ou do coreógrafo é o que vai fazer as pessoas fazerem movimentos exatos e determinados. É influenciado pelo espaço que o corpo ocupa. Então, ele vai lá no espaço, então vai ser dançado aqui, aí ele vai e cria já uma coreografia própria para acontecer naquele espaço. Vamos ver aqui uma atividade interativa? Olha só, uma pergunta para você responder, tá? Lá no final da aula nós vamos ver que resposta você vai ter para a nossa pergunta. De que forma a dança e a música contribuem para a nossa saúde? Começa a pensar aí, né, gente? Você está vendo aqui essa pessoa aqui, ó, exercitando aqui o corpo, né? Esse jovem aqui, com essa dança típica do hip hop. Então, vamos ver aí, vamos seguir aí, vamos ver que resposta você vai me dar depois que eu falar mais algumas coisas aqui, ó. Quebrando as regras e ocupando os espaços. Então, é aquela questão de dançar em qualquer espaço. Viu aqui o menino aqui no calçadão aqui, né? Com o seu mural lá por trás, ó. O movimento artístico, com início nos Estados Unidos, por um grupo de artistas que desejava quebrar as regras da dança tradicional, né? Balé clássico, e das escolas de dança moderna do início do século XX. Então, nada de regra, vamos dançar. Na década de 1960, né, a dança buscava novos espaços e para a interação entre intérpretes e o público, e propunha formas mais inclusivas de exploração de movimentos nos espaços. Então, sempre procurava provocar nas pessoas que estão assistindo uma reação, um pouco mais de reação, um pouco mais de interação, de participação do público. Olha aqui, ó, um balé aqui famosíssimo, A Morte do Cisne, em 1905, ó, bem antes já, coreografado, criado por Mikhail Fokine. Mihail, né? Uma composição de Camille Saint-Saëns. É uma linda metáfora e comparação para o fim da nossa existência, para o fim de todos os ciclos que passamos durante a vida. Então, a história desse balé aí, todo balé é uma história, né, que é contada. Dessa história, eles fazem uma espécie de comparação entre a duração da vida do cisne com a duração da nossa própria vida. Aí o solo, quer dizer, a bailarina que mais se destacava era Anna Pavlova. Então, o solo dela nos ensina que a cada instante devemos morrer e deixar morrer aquilo que já não tem mais sentido dentro de nós, guardando a devida beleza de termos feito parte do grande espetáculo da vida. Então, deixa para trás aquilo que não é válido, deixa morrer aquilo que só traz tristeza, que só traz amargura e recomeça sempre para a vida. Recomeça sempre para uma nova chance, para uma nova interpretação. Essa é a ideia da morte do cisne, né?
E a dança que a Ana Pavlova ficou famosíssima, temos brasileiras também, tá? Que ficaram famosas também. E a dança dela procurava demonstrar isso aí, tá? Então vamos ver aqui uma curiosidade da gente. Olha só essa novidade aí, ó. O que a dança pode interagir com a arquitetura? É porque os novos dançarinos criaram uma forma de dançar em prédios altíssimos, né? Em arquiteturas assim construídas e eles desafiarem a gravidade, desafiarem até a vida. Então a companhia italiana Segundo Posto é fruto de um projeto concebido em 1994 pela coreógrafa Wanda Moretti e pelo músico Marco Castelli. Tá? Então, estamos vendo aqui a Valentina Moir, que dançou em 2003. Né? Veja só, as performances, as apresentações desafiam a gravidade ao utilizar a dimensão aérea e as formas arquitetônicas de prédios e edifícios como palcos de cenários para os seus movimentos. Então, ela encontrou uma forma de dançar, de fazer as danças, as pessoas coreografando, desafiando, né, a vida, o tempo de alguém cair ali, mas tudo estudado, tudo bem ensaiado, para dançar nas alturas nesses prédios aí. Então, quando a gente pensa que já chegou no final, que já, né, chegou no limite, aparecem coisas novas. Aquilo que eu te falei, não cessa de se renovar a arte. Aí vem a própria Wanda Moretti, né, coreógrafa e pesquisadora. Seus estudos de dança se concentram nos sistemas de proporção e harmonia no espaço. Então, ela cria sistemas de dançar utilizando assim, essa maneira aí do alto dos prédios com cabos de aço. Então, ela é a primeira bailarina na Itália a realizar dança vertical em 1990. Então, ela trouxe uma novidade aí, né? A posição dos corpos no espaço e na arquitetura dos espaços utilizados pela companhia são componentes essenciais para as suas criações. E o público? O público presente se torna parte do espetáculo e assiste os movimentos executados ao som de uma música tocada ao vivo. Olha aí, mais um detalhe, né? Tá vendo? Aí o projeto Banda Loop traz ao público performance de dança aérea sob a direção de Amelia Rudolph. Cria uma mistura de dança, esporte, ritual e consciência ambiental. Tipicamente, os locais são átrios, museus, outdoor, arranha-céu, pedra natural, penhascos. Né? Elas têm realizados a partir de Seul para São Paulo e Verona em Viana. Desculpa. A partir de Seul para São Paulo e Verona para Viena. Tá bom? Então está aqui, ó. É realmente um grande risco, né? As danças nas cidades brasileiras. Atualmente, os espaços urbanos são cada vez mais explorados como palco de criações coreográficas em todo o mundo. E as companhias de dança e os coreógrafos transformam a rotina das praças e das ruas com as suas criações. Tá? A performance dá outro sentido aos espaços, que dão um novo sentido à própria dança, transformando o movimento dos corpos. Esses sentidos variados compõem a dança contemporânea. Pois é, essa coisa de dançar na vertical, em altura dos prédios. Vamos ver aqui a nossa atividade, né? Perguntei de que forma a dança e a música contribuem para a nossa saúde. Olha só, possibilidades aqui. A dança é um tipo de exercício físico excelente e terapêutico. É estimulante, relaxante, motivador, pois envolve muito sentimento. Tem o poder
de espantar os males e os estresses da vida, né? Se movimentar pelo ritmo da música transforma um dia ruim em um dia maravilhoso. Então vamos ver aqui uma atividade aqui, ó. O processo de criação, uma dança improvisada. Eita, agora é a sua vez. Cria aí, escolha uma música, cria aí uma dança improvisada, registre por meio do seu celular aí e manda o resultado. Depois analise junto com os demais colegas de classe e manda o resultado para a gente ver aí, né? Pode ser usado com sons musicais para dar ritmo, pois o importante é ter criatividade, tá bom? Então, com essa proposta aí, engraçada, legal, chegamos ao final dessa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Tem muito mais coisas para a gente ver a respeito de música, tem muito mais coisas e a gente vai vendo com o decorrer das aulas, né? E da dança também. Valeu, gente! Tchau!